10 horas e 50 minutos, voltamos ao vivo, diretamente aqui do alto do Cristo Luz, do Complexo Cristo Luz, onde recebe milhares de pessoas, de turistas, todos os anos, para observar a nossa maravilha do Atlântico Sul, que é a nossa Balneário Camboriú. Hoje, doutora Nicole Fontana ao vivo com a gente, nossa advogada, esclarecendo assuntos sobre direito trabalhista. Aliás, temos aqui a pergunta da nossa telespectadora, a Ângela, está fazendo a seguinte pergunta, doutora. Olá, doutora, bom dia. Gostaria que a doutora me esclarecesse porque no regime CLT, o chefe não está pagando, depositando, melhor dizendo, o FGTS todo mês. Como ela pode agir nessa situação, doutora? Certo. Ângela, o primeiro passo que eu sempre costumo orientar é conversar com essa empresa ou RH e procurar saber qual é o motivo que isso vem ocorrendo, se há alguma dificuldade da empresa, se foi um equívoco, se eles têm uma previsão ou um prazo para regularizar isso. E porque isso pode ser resolvido de uma forma mais simples. E caso não haja uma resposta, um respaldo dessa empresa para ti, aí é importante buscar um advogado trabalhista que vai te orientar e, se for o caso, já ingressar com o processo. Perfeita respondida, Ângela. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência aqui na nossa programação. Vamos aqui, tem mais perguntas. Bom dia, doutora. Como funciona, doutora, o contrato de experiência e qual é o prazo máximo permitido? Certo. O contrato de experiência, ele é feito justamente para a empresa testar esse trabalhador e o trabalhador sentir se adequa àquela atividade, àquela função. E ele é praticado no prazo máximo de 90 dias, geralmente é feito por 30 dias e posteriormente renovado até o prazo de 90 dias. Após esse prazo, o contrato de experiência se torna um contrato por prazo indeterminado. Agora 10h52, vamos, o horário agora é o ponto, é de mandar abraço para os nossos telespectadores que estão nos ouvindo. Seu Antônio ali do bairro Tabuleiro assiste quase todos os dias o nosso programa, está dizendo adiós. Muito bom receber a doutora, né, para esclarecer assuntos de direito trabalhista, porque o povo de Camboriú é trabalhador. E é mesmo, tenho certeza absoluta, não só de Camboriú, mas também na nossa gente, nosso povo aqui da cidade de Balneário. A dona Maria também, ali do bairro Conde Vila Verde, também nos assiste todos os dias, mandou aqui inclusive print no Instagram, que está nos assistindo, e também na cidade, né, doutora? Na cidade de Joinville tem a Fátima, está nos assistindo. Fátima, obrigada por nos assistir. Acompanhe sempre. Ela sempre acompanha, manda print pra gente aqui e é a nossa fiel telespectadora ali da cidade de Joinville. Tem mais perguntas? Vamos seguir em frente. Direito trabalhista. Bom dia, doutora. O que o trabalhador deve fazer, doutora, se estiver sofrendo assédio moral no trabalho, mais ou menos que a gente conversou anteriormente, né, doutora? Exatamente. O assédio moral, só para ressaltar e elucidar essa situação, é quando ocorrem situações reiteradas, ou seja, não é uma situação única que caracteriza o assédio moral. São situações do cotidiano que ocorrem todos os dias, alguma brincadeira. Isso pode ocorrer tanto presencialmente quanto no meio virtual. Hoje em dia a gente sabe que muitas empresas se utilizam de grupos de WhatsApp para mandar orientações, para mandar regras da empresa ou delegar funções, e isso pode ocorrer em grupos de WhatsApp, perante outras pessoas. E para o assédio moral é muito importante que hajam provas para buscar uma indenização, para ingressar com o processo trabalhista é imprescindível que hajam provas. E aí podem ser conversas, podem ser áudios, podem ser conversas gravadas, pode ser uma testemunha que vai confirmar que existia essa situação. Muito bem, doutora, esclarecido. Tem mais perguntas? Bom dia, doutora. Doutora, quais são os direitos do trabalhador doméstico com a carteira assinada, doutora? Então, Adilson, os direitos são a carteira assinada, o FGTS, o salário em dia, as férias, o 13º salário. E lembrando que o FGTS da doméstica, ele é pago de forma diferenciada, enquanto que o trabalhador comum é pago na alíquota de 8% mensalmente, o FGTS da empregada doméstica é pago na alíquota de 11,2%. E existe essa diferença porque lá, ao final do contrato de trabalho, no momento da dispensa, não vai haver o pagamento da multa de 40%, porque esse 40% já estaria englobado nesse recolhimento a maior.
Doutora Nicole, a Jéssica ali do bairro Monte Alegre, ela mandou aqui no PV do Adilson Cardoso, no 479-8424-8870, a seguinte pergunta, que a gente já tocou nesse assunto inclusive, mas ela está pedindo mais um esclarecimento. Bom dia, doutora, bom dia, Adilson. O que significa, doutora, e quando caracteriza desvio de função, doutora? Já comentamos sobre esse assunto aqui, e o desvio de função é quando o trabalhador é exigido em funções totalmente diferentes daquelas que compreendem a sua atividade. Então, uma secretária vai receber clientes, vai atender o telefone, fazer agendamentos, fazer um cafezinho, de repente limpar o ambiente de trabalho. Então, pequenas situações que fogem um pouco das atividades principais não caracterizam o desvio de função. O desvio de função seria sair totalmente das atividades. Eu conheço muita secretária, doutora, que faz cafezinho, faz tudo, né, ali no seu ambiente de trabalho, que eu acho que também, nesse caso, né, doutora, já está ali na sala mesmo, né, às vezes passa vários períodos sem, digamos, sem atender, né, sem fazer praticamente quase nada, né, tem as suas funções, é claro, como a doutora falou, está atendendo, está agendando, mas fazer um cafezinho também, né, doutora, não custa nada, né? Exatamente, então tem atividades que por mais que não sejam as atividades principais, a gente tem que partir nesse momento do bom senso, que não vai caracterizar um desvio de função, manter o ambiente de trabalho organizado, manter o ambiente de trabalho limpo, fazer uma gentileza, um cafezinho ou servir. Então isso não se enquadraria como desvio de função. Muito pelo contrário, vai agregar mais ainda ponto positivo no seu trabalho com o seu chefe. Servindo, né? Vamos aqui, tem mais perguntas. Bom dia, doutora. Posso ser demitido, doutora, por faltar ao trabalho para cuidar do filho que está doente? Não, nessa situação é importante pedir um atestado e justificar essa falta. A falta sendo justificada não é passível de demissão. Agora, se essa falta não for justificada e forem faltas reiteradas, esse trabalhador pode sofrer advertência e, inclusive, sofrer uma demissão por justa causa. É importante reforçar, né, doutora, porque quando você, dona de casa, você mãe, que tem o seu filho que ficou doente, talvez ali por uma semana ou mais, como a doutora disse, você tem que se resguardar, né, de direitos, e você vai ter direito resguardado quando você pega o seu atestado, né, doutora? Exatamente, justificando as faltas. É o documento legal que vai justificar suas faltas, né, doutora? E se porventura, mesmo com a justificativa, houver essa demissão decorrente das faltas, é possível questionar isso. E se houver, porventura, uma demissão, que a empresa não pode demitir nesse caso, mas se houver uma demissão, tem como você recorrer, né, doutora, tendo os atestados ali em mãos, não é? Demonstrando que não foi uma falta por uma desídia, né? Por uma falta de constância no trabalho, uma falta da diligência, né? Exatamente. E você vai estar resguardado. Então, o atestado é sempre importante você ir ao posto, ou enfim, ao hospital, na consulta, e requerer esse atestado que o médico com certeza vai dar para você. Vamos aqui a mais uma pergunta. Bom dia, doutora. O trabalhador pode se recusar a trabalhar em feriados? E em quais condições, doutora, isso pode acontecer? Adilson, o trabalhador pode deixar de trabalhar desde que haja compensação em outro momento, e ele não pode deixar de trabalhar no feriado desde que isso venha previsto em convenção coletiva ou acordo coletivo, né? Existem empresas que, principalmente o comércio, que no feriado, salvo esse feriado do Dia do Trabalhador, vão contar com maior movimento, então esse trabalhador poderia e deveria trabalhar. Agora, ele pode muito bem trocar por outro dia, né? Fazer essa compensação. Perfeito. Está chegando a última pergunta, doutora, aqui. Bom dia, doutora. Eu tenho um processo trabalhista, doutora, da empresa. Se puder, podem pagar podem pegar meus bens pessoais, doutora? Ou melhor, eu acho que é os documentos, né, doutora, quis dizer aqui, né? Eu acredito que é empresário. Não é no sentido de cobrar, será? Tá aqui, ó. Bom dia, eu tenho processo trabalhista da empresa. Isso mesmo, eu tenho um processo trabalhista da empresa e eles podem, no caso, requerer os meus bens
doutora? Sim. É empresário mesmo. Um empresário que está em débito e não efetuou esse pagamento, inicialmente a justiça busca os bens da empresa e não localizando bens da empresa, essa empresa não estando mais em atividade, posteriormente o juiz busca o patrimônio pessoal dos sócios. Então, sim, é possível, mas eu oriento já de imediato buscar resolver essa situação, para que não chegue essa situação desagradável de ter algum bem penhorado ou valores de uma conta pessoal, do patrimônio pessoal. Perfeito, doutor. Agora 11 horas e 1 minuto. O tempo passa rápido demais aqui no programa do Povo. Vou agradecer a doutora Nicole Fontana hoje por ter vindo, né, esclarecer assuntos para você, nosso telespectador, toda terça-feira. Ela está por aqui, se não está ela, está o doutor Clécio, enfim, os advogados aí sempre estão colaborando com a gente nessa questão aí de direito trabalhista. Doutora, muito obrigado. Obrigada, até a próxima. Vamos rapidinho ao intervalo comercial e já voltamos com as ocorrências que movimentaram, né, o setor aí nas últimas 24 horas. É um instante só e já voltamos.